Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui da Comunicamente. Meu nome é Rodrigo Dílio, sou publicitário coach especializado em comunicação e diferenciação. Hoje o nosso assunto vai ser sobre como que a gente pode atrair a atenção das pessoas, despertar o interesse no que você tem a dizer, mesmo vivendo num mundo ensandecido como a gente está. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está em plena pandemia mundial. Tá todo mundo mega preocupado com todas as incertezas do negócio, do mundo inteiro, como que tudo vai ficar, como que a gente pode se reinventar perante toda essa mudança, né, que a gente está tendo na economia, na política, na maneira da gente se relacionar. Uma das coisas que vem impactando bastante a sociedade é a questão da quarentena, né? É o fato da gente precisar se reinventar no modo de trabalhar, no home office, ou muitas pessoas não conseguindo trabalhar, muitas pessoas querendo encontrar amigos, encontrar familiares, e simplesmente a gente não pode nesse momento. A gente precisa realmente se acolher de uma forma diferente. A gente precisa ser gentil, não dando as mãos. A gente precisa de fato se abraçar, mesmo que virtualmente. E é um pouco sobre essa energia que está acontecendo agora, esses aprendizados que a gente está enfrentando, que eu decidi gravar essa aula aqui para você. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode utilizar a linguagem de uma maneira que desperte familiaridade na pessoa que está ouvindo a gente. O que a gente vai conversar hoje, a gente pode trabalhar tanto com os nossos familiares quanto com potenciais clientes. Se você trabalha nas redes sociais ou se você simplesmente precisa melhorar o seu relacionamento na família, com o trabalho, de toda forma, preste atenção nas dicas que a gente vai compartilhar aqui. O primeiro ponto é vontade genuína de acolher uma outra pessoa. Você talvez já tenha me escutado aqui porque eu falo isso com bastante frequência. Comunicação é simplesmente você ouvir mais do que falar. Oratória é um curso que um monte de lugar dá aí, todo mundo querendo saber de oratória, como é que eu falo melhor em público, como é que eu faço isso no palco, como é que etc, etc. Mas pouquíssimas são as pessoas que procuram escutatória. Quando a gente é ouvido, quando a gente tem o sentimento que a gente está sendo escutado pelo outro, entendido, compreendido, nossa, a gente valoriza muito. Porque poucas são as pessoas que param para te dar atenção. Já parou para pensar nisso? O quanto é difícil a gente conseguir a atenção genuína, plena de alguém durante um bom tempo? Geralmente o celular desperta, tem notificação, dá uma olhadinha no e-mail, vou ver o WhatsApp aqui rapidinho e pronto. A atenção simplesmente vai embora. E se você é um empresário, está tentando nas redes sociais despertar a atenção e interesse do seu cliente, então, aí que é mais difícil ainda. Porque o cliente simplesmente ele passa o dedinho para o próximo story, vai lá descendo ali o feed para poder conhecer outras informações. A gente é muito bombardeado por informação o tempo todo. Então a gente conseguir fazer com que no meio de todo esse pandemônio de informações, a gente consiga fazer a pessoa parar para escutar e ser escutada, é praticamente um milagre. Mas a técnica que eu vou passar para você aqui agora nessa aula, o objetivo dela é justamente isso. Você precisa ouvir, você precisa trabalhar a sua escutatória para você pegar os detalhes de como que aquela pessoa se expressa e você vai utilizar a mesma linguagem, as mesmas palavras, a mesma maneira que ela se expressa para se expressar também. Antes de eu entrar na técnica, talvez você já tenha ouvido, claro, falar de rapport, falar de empatia. A melhor analogia que eu encontro para explicar o que é rapport, o que de fato é empatia, empatos, sentir dentro, que é diferente de simpatia, que é sentir com. A melhor maneira de você gerar essa empatia é você, como numa dança, você entender qual é o timing que as pessoas dançam. Algumas pessoas, né, se você já fez aula de dança ou se você já dançou a dois, você já viu que algumas pessoas dão passos mais longos, outros passos mais curtinhos. A própria música, né, uma hora ela pede uma coisa mais agitadinha, outra um pouco mais lenta. Na conversa, na comunicação, é a mesma coisa. Você precisa entender qual é o tom, qual é o timing, qual é o gingado daquela pessoa com quem você está conversando, para depois
você conseguir começar a conduzir aquela dança. Eu já fiz uma aula aqui sobre avatar, que é você entender com quem você quer falar. Na verdade, na aula de avatar, a gente estaria identificando quem é o nosso parceiro ideal da dança. Agora é o momento da gente atrair essa pessoa com quem a gente quer dançar. Então, o que você precisa fazer? Exercitar a sua escutatória. Um bom comunicador não é o que enche o ar com palavras e atropela todo mundo. Não, é a pessoa que sabe ouvir, sabe se posicionar e se expressar de uma maneira que todo mundo o queira. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Então vou ensinar para você uma técnica que eu aprendi numa das minhas formações de PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. Não vou entrar aqui sobre todos os preceitos da PNL, bababá, mas basicamente o que ela explica? Como que isso aqui funciona. Ponto. A PNL explica como que a gente utiliza a nossa linguagem para reter informações do nosso cérebro e, claro, se comunicar. Entendeu por que eu quis estudar PNL? Porque eu sou apaixonado por linguagem, quero saber como é que as pessoas se relacionam, como é que elas se comunicam. Então, eu realmente gostei muito de estudar isso na PNL. Mas um dos detalhezinhos da PNL eu vou fisgar para trazer para cá, que é uma técnica chamada backtracking. O que significa backtracking? É você ouvir o que a pessoa está falando e você utilizar de maneira estratégica algumas palavras que ela trouxe para você. Vamos voltar lá na metáfora da dança? O que é você sentir que uma pessoa, por exemplo, está dançando assim, ó, tum e tum, tum e tum, tum e tum. Você sabe qual é o ritmo que aquela pessoa está dançando. Então, se você está sendo conduzido, você está ali no início da dança, o que você vai fazer? Entrar no ritmo. Tum e tum, tum e tum. Até que chega Gente, eu sou um péssimo dançarino. Mas até que chega um determinado momento que você começa a sentir o ritmo. E aí o que você faz? Você conduz. Se você quiser, agora que você já sabe dançar, você começa a conduzir. Então eu chego para você, por exemplo, e falo: gente, essa quarentena tá braba, né? É impressionante como mudou. Eu precisei agora começar a trabalhar home office e eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde começar. Imagina se você ouve alguém falando isso e você, por exemplo, tem uma habilidade para organização, de produtividade, de planejamento, de atividade. Você sabe fazer isso. Então, como é que você vai se relacionar com essa pessoa? Oi, fulano, é mesmo, né? A quarentena tá mudando radicalmente e a gente precisa se adaptar, cara. Você agora tá trabalhando com home office, você precisa, então, entender que é a gestão de tarefa que vai te ajudar a manter o teu emprego e conseguir dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Uma coisa que eu aprendi uma vez, assim, estudando produtividade, é o planejamento samurai. Foi o Dili que me ensinou, cara. Funciona basicamente assim. Você vai fazer um planner típico e aí você vai seguir os slots de tempo que ele vai explicando, etc, etc, etc. Nesse momento, o que eu fiz? Eu me conectei com a pessoa, com as mesmas palavras, na mesma linguagem, e já comecei a incutir uma informação. Aqui eu poderia, por exemplo, continuar um vídeo. Aqui eu poderia, por exemplo, continuar para um pitch de vendas, para vender o Planner Samurai, o Planejamento Samurai, e coisas do tipo. Então, é natural. Muitas vezes as pessoas fazem isso naturalmente. A PNL não está explicando nenhuma coisa de outro mundo. Pelo contrário, ela está estudando a maneira que a gente se expressa e registra informação. Então, o que eu estou passando aqui agora para você, talvez você já tenha se percebido fazer. Mas quando você tem presença para o que você está fazendo, aí você pode utilizar isso com mais força, com mais estratégia para empresários poderem atrair seus clientes nas redes sociais ou nas conversas presenciais, e para você que quer melhorar o teu relacionamento, também poder gerar essa familiaridade, essa conexão por causa da linguagem. A gente se identifica por padrões. Quando as pessoas se comunicam da maneira que a gente se comunica, na aula de Avatar eu falei bastante sobre isso, sobre nuvem de palavras. Não sei se você já viu essa aula. Eu falo sobre nuvem de palavras. Você vai fazer o teu estudo do Avatar para entender com quem que você está falando. Aí você percebe que o seu Avatar é um gerente que busca alta performance, ele é do mundo corporativo e tudo. E você percebe quais são as palavras que esse cara geralmente utiliza. Ele fala de share, ele fala de
mundo VUCA, esse cara fala de engajamento de equipe, ele fala de alta performance. Opa, pescou algumas palavras. Na hora de você gerar seus conteúdos, na hora de você puxar um assunto com esse cara, é com esses assuntos que você vai chamar a atenção dele. Então, se você está propondo numa headline, para início de um vídeo, você vai falar sobre, por exemplo, como aumentar o seu share de mercado com 3 dicas simples. Opa, você utilizou o termo share de mercado. O cara do corporativo se conecta. A moça que quer emagrecer não faz a menor ideia do que você está falando. Que bom, você se posicionou para a pessoa que você quer atrair. Você só conseguiu utilizar essa palavra porque você prestou atenção no estudo do avatar. Você fez uma pesquisa, sabe quais são as palavras e agora você vai lá e utiliza. Num diálogo direto é a mesma coisa, além do estudo do avatar. Se você percebe que a pessoa está utilizando as palavras, eu estou preocupado aí com essa pandemia toda, porque com todo o comércio fechado, eu não sei o que eu vou fazer para o meu negócio acontecer até o segundo semestre. Opa, escutatória. Percebeu a dor da pessoa. Cara, realmente eu também concordo contigo. Eu acho que não vão ser todos os negócios que vão conseguir sobreviver até o segundo semestre. Eu também estou preocupado com isso. Uma dica que eu vi uma vez numa palestra lá da Comunicamente foi sobre você colocar mais história dentro da tua comunicação, para as pessoas perceberem mais vulnerabilidade, perceberem quem você é de verdade. Isso gera uma conexão mais natural com as pessoas e você deixa de ser mais uma marca ou qualquer e você passa então a ser mais autêntico. E as pessoas prezam por isso. Especialmente nessa época de pandemia, de quarentena, quanto mais acolhedora for a sua comunicação, melhor. Aproveitei um contexto, utilizei as mesmas palavras, inseri um conteúdo e agora eu estou conduzindo a dança. Não é mais uma pessoa que do nada veio para o meio da pista dançar do jeito dela. Eu entrei na dança dela, comecei a conduzir e agora a gente está falando um assunto que é interessante para mim. É interessante para você? Fez sentido para você? Então me avisa que eu estou doido para saber. Passa no site da Comunicamente, comunicamente.com.br, para poder conhecer um pouco mais aí do seu trabalho, para você conhecer um pouco do meu e a gente poder continuar fazendo história. Um abraço e a gente se fala.